A graça e a paz de Deus para você que parou para me ouvir mais uma vez. Eu quero compartilhar com você hoje a palavra que está na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 6 até o 12. Está escrito assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda a agradar a homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém, amados? Paulo aqui, ele estava exortando os irmãos da Galácia que eles não se sujeitassem àqueles que estavam querendo colocar peso na vida deles, de ordenações, né, das leis, de costumes, de tradição. Por quê? Porque a nossa salvação, ela vem pela fé. E é pela fé no Filho de Deus que nós recebemos essa graça. E a fé, ela aceita o testemunho que foi dado de Jesus Cristo. Qual o testemunho que foi dado de Jesus Cristo e que ele pediu para nós irmos e anunciar a toda criatura? Que ele, Filho de Deus, foi enviado para derramar o seu sangue, morrer por nós, para ser propiciação pelos nossos pecados. Então, ele verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, não é necessário você fazer obra nenhuma e nem acatar as leis, não as leis de Deus, mas as ordenanças que eram da vida cotidiana dos judeus. Não coma sem lavar as mãos, não faça isso, não faça aquilo. Então, há várias ordenações que Deus deu a eles no deserto, porque para conservar a vida, não ter pestes, epidemias, doenças, né? E outras coisas mais. Então, Deus, por amor e por zelo, ele protegeu o seu povo durante toda a travessia do deserto. E os judeus acabaram conservando aquelas tradições, aquelas necessidades todas. E quando Jesus veio, eles não reconheceram o Senhor. Mas nós temos que ver a integridade do Evangelho e combatermos qualquer tipo de ordenação que chegue até nós e que não venha, e que não tenha base em Jesus Cristo. Então, nós devemos observar bem o que é a verdade e aquilo que é o erro, para nós não ficarmos aprisionados ao erro e deixarmos de ganhar vida para permanecer em ordenações que impedem o Senhor de entrar como vida em nós. Então, a fé, ela aceita o testemunho de Deus de uma maneira pura, confiante, porque essa é a verdade. E a salvação, ela é um dom gratuito.
Então você não tem que pagar nada. Você não precisa pagar preço algum para a sua salvação. Você precisa ter fé no que Jesus Cristo fez por você. Então, a lei, ela foi feita para nos conduzir, nos mostrar Jesus Cristo, a obra que ele fez na cruz, nos trazendo tamanha salvação e libertação. Então, nós não podemos aceitar distorções, nós não podemos aceitar qualquer coisa que distorça a verdade do Evangelho. E para isso nós precisamos ter conhecimento, amados. Quantas pessoas não sofrem porque lhes falta conhecimento? Quantas pessoas que não estão no mundo carregando fardos pesados, fardos religiosos, e não conseguem tirar essa capa de religiosidade porque tem medo de condenação, tem medo de se afastarem de Deus, tem medo de não serem aceitas por Deus. Por quê, amados? Eles são assim aprisionados e sofrem tormentos na sua vida espiritual, porque não conhecem a verdade. Então, Paulo, ele ensina que Jesus, ele coloca aqueles que têm fé nele numa posição de liberdade. Não vamos perder essa liberdade. Era isso que Paulo estava falando aos irmãos de Gálatas, porque ali havia irmãos judaizantes que queriam que eles cumprissem leis do judaísmo. Então, na verdade, eles não aceitaram a obra de Cristo. Eles ainda queriam viver no velho homem, na sua velha obras da lei, né? E Paulo, ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Então, Paulo está dizendo que ele também creu em Jesus Cristo para ser justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque Paulo, ele era fariseu, ele era um homem extremamente zeloso para com as tradições das leis judaicas, mas ele deixou tudo aquilo para ser justificado pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Amados, nós precisamos aprender, né, que todo peso que está sobre a nossa vida não provém do Senhor. Nós devemos buscar conhecer. Jesus disse que o seu povo foi destruído, estava sendo destruído porque lhes faltava conhecimento. Deus falou através do profeta Oséias a mesma coisa. O meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Então, meus amados, vamos ouvir o conselho que Deus nos dá nessa manhã. Buscar a graça e com ela a revelação da verdade, a sabedoria do alto, para nos trazer liberdade em Cristo Jesus, para nós podermos ter segurança. Paulo, ele dizia isso com autoridade, por causa daqueles falsos irmãos que se entremeteram ali no meio da vida da igreja, estavam espiando a maneira liberta que os novos convertidos estavam vivendo, e eles queriam, de alguma maneira, colocá-los novamente numa servidão. Veja, eu não sei se você é uma pessoa que se sente pesado na graça de Deus, mas se você se sente algum peso
sobre a sua vida, saiba que não é o Senhor que te coloca em servidão, ao contrário. Jesus é o único a quem você deve ouvir, porque foi Ele que morreu na cruz por você. E nós vemos que nesse mundo há muitos falsos mestres e falsos profetas, que ao invés de colocar você em liberdade, ele vai trazer temor e colocar você debaixo de julgos para que você fique ali à mercê dele, para ele se usar de você. Então, meus amados, existem homens maus vestidos de ovelhas. Existem pessoas que, de fato, eles insistem em colocar peso na vida dos outros, alegando que se não fizerem isso ou aquilo, eles não têm salvação. Então, nós somos chamados para trazer as boas novas. O Evangelho de Cristo é que Ele morreu para te trazer salvação. E que todo pecado, que toda situação que você se encontra, nele há salvação, nele há solução. E nele você pode e deve buscar abrigo para receber a cura, receber a libertação, receber a sabedoria, o conhecimento, receber a liberdade. Jesus falou que ele veio para te trazer vida abundante e não uma vida de sujeição. Paulo, ele fala assim, olha, ele fala assim que por causa desses falsos irmãos que estavam insistindo eles a circuncidarem-se como exigência da salvação, não era para ceder, não era para se entregar a qualquer tipo de exigência, alegando que se você não fizer, você não tem salvação. Não, em Gálatas, no capítulo 2, 5, Paulo fala assim, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição. Paulo falou que nem por uma hora ele cedeu com sujeição a esses irmãos judaizantes, para que a verdade do evangelho permanecesse entre eles. Então, nós devemos também não nos sujeitar às regras e normas da carne do homem, que querem nos sujeitarem, não por uma ordenação divina, mas para que eles cresçam. Então, nós não devemos, por quê? Para um bom propósito, para que o evangelho, o verdadeiro evangelho, permaneça no meio de nós e nós possamos, de fato, dar testemunhos, né? Testemunho de Cristo. Então, no versículo 6, no mesmo capítulo 2, versículo 6, Paulo continua falando assim, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa. Porque, amados, a maioria das pessoas que querem impor sobre os outros cangas, né? Dominações, na verdade, eles querem e parecem ser alguma coisa. E Paulo fala sobre eles, que nada comunicam de verdade, né? E falou que pode até ser que eles tenham sido no outro tempo alguma coisa, quer dizer, fora do tempo da graça, né? Isso está no versículo 6 do capítulo 2, ele diz, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, quer dizer, pode ser que tenham sido antes da graça, mas quando, agora, Paulo fala, né, não se me comunicaram, quer dizer, não tem nada a ver mais com ele. Então, às vezes, algumas pessoas querem ser superiores a outras, né? Coloca aquela posição de superioridade de uma forma religiosa.
E isso não é de Deus, amados. Na igreja, há apenas um cabeça que é Cristo. No reino de Deus, no reino dos homens não é assim, mas no reino de Deus, há um só que é o cabeça, que é Cristo. E se tem alguém querendo se levantar sobre cabeça no reino de Deus, além de Cristo, eu afirmo que é Satanás operando em forma de homem. Então, talvez essa palavra venha abrir os teus olhos nessa manhã, para que você aprenda que nós não devemos nos preocupar com aqueles que parecem ser. Muitas vezes no mundo espiritual não é. Então, Paulo ele não se preocupava e não se deixava afetar de espécie alguma pelos religiosos. Ao contrário, ele saiu do meio religioso e sabia muito bem o que era aquilo. Então, hoje, nós entendemos o chamado do Senhor, é chamado do Senhor. É bem diferente do chamado de homens. E quando nós temos no nosso coração o chamado de Deus para essa graça santa, nós recebemos de Deus talentos segundo a nossa capacidade, para nós servirmos o reino, para nós trabalharmos no reino com total liberdade, seguindo orientações do Espírito Santo, seguindo e tendo a proteção do Senhor sobre as nossas vidas. O cuidado dele nos acompanha. E muitos, amados, ficam perdidos, parados, com medo, sem saberem o que fazer. E muitos têm medo de desagradar a homens, né? E deixam de agradar a Deus para agradar homens. E por isso são fracos na fé e não têm dentro de si o verdadeiro amor. Aqui eu falo do verdadeiro amor, o amor de Deus para conosco, que morreu na cruz para nos salvar. Não existe outro capaz de morrer de uma forma tão cruel para nos trazer tamanha salvação. Então nós devemos saber que o ministério genuíno é esse que nós somos introduzidos pelo Senhor ao seu reino. Quando nós somos introduzidos ao reino, é para nós vivermos em liberdade e nós não devemos nos deixar intimidar pelos sistemas. Muito pouco das instituições falam a verdade acerca de quando batizamos. Quando nos batizamos, somos chamados por Deus para adentrarmos e iniciarmos nesse caminho com Jesus Cristo. Nós nos batizamos para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é, para dentro de um reino sobrenatural, para dentro do corpo de Cristo na terra. Nós não somos batizados para pertencer, para ser propriedade de nenhuma instituição. Antes, meus amados, nós temos que honrar o trabalho de cada um, é verdade, mas não devemos seguir o engano e a mentira. E tampouco nós devemos sujeitar, né, naquilo que Deus veio para nos colocar em liberdade. Para nós termos vida abundante, nós não devemos deixar nossa vida ser intimidada ou deixar pessoas interferirem na nossa vida. Por isso nós devemos ter uma vida de oração também, para que no mundo espiritual e a nossa casa, a nossa vida, a nossa família esteja guardada de toda interferência que venha da parte de homens com intentos que não sejam de Deus para nós. Porque os propósitos do Senhor para nós é nos conceder uma vida abundante. O ministério genuíno que nós temos que carregar dentro de nós
é o ministério de Cristo, aquele que ele nos ensinou e nos falou para esforçarmos, para sermos um verdadeiro cidadão celestial. E isso, amados, não é feito também, não é realizado em nós da noite para o dia, não. O Senhor vai nos limpando e nos santificando, passo a passo, dia a dia. E nós, tendo consciência que estamos no caminho e cada passo que damos, nós chegamos mais perto do alvo, né? Que é Cristo. Então nós devemos ter uma vida alegre, uma vida feliz, sabendo que estamos no caminho, somos amados e guardados pelo Senhor. Nós estamos numa fileira de santificação, né? Andando para uma santificação, para o reino de Deus, para um reino eterno, e não para a glória e vanglória dessa vida. Então não se deixe intimidar por aqueles que querem dominar a sua alma e fazer você presa, né? Não se sujeite ao curral de ovelhas, não. O Senhor, ele veio para te tirar de currais, de sistemas. Ele veio para trazer um reino que não é desse mundo, justamente para te libertar do sistema do mundo. Então o Senhor, ele veio para te tirar para fora e trazer uma pastagem para você excelente. É falado sobre isso nas parábolas do Senhor, que o Senhor ministrou para nós. Então, quando o Senhor te pede algo, você deve fazer com alegria, né? E nós reconhecemos a voz do nosso mestre, do nosso pastor. Então, quando o Senhor nos fala, quando o Senhor nos toca, quando o Senhor nos revela, então nós devemos obedecer e caminhar com fé, né? Caminhar sabendo que o Senhor está à nossa frente. E é dessa forma, amados, que nós temos uma vida leve, uma vida que vai nos trazer alegria e felicidade, e não vamos ter uma vida amarrada, né, em ordenações. Nós não precisamos de ordenações para termos a nossa salvação. Nós precisamos de Cristo em nosso interior. Nós precisamos invocar o nome do Senhor e saber que Ele está perto de nós para nos ouvir. Nós precisamos ter comunhão e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos pedir a Ele que esteja conosco todos os dias, porque cada dia, nós não sabemos o que nos aguarda e nos espera, mas seja o que for que teremos que passar nesse dia, se nós estivermos com Ele, com certeza nós venceremos e passaremos. Amém, amados? Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa porção das Escrituras. Pai, nós louvamos a Ti por mais esse dia, por mais essa oportunidade que temos de aprender a aprender através da Sua palavra. Agradecemos pela nossa salvação e também pelo perdão dos nossos pecados. Senhor, diariamente, desça sobre nós um manto sagrado de proteção que só o Senhor pode nos dar. Cubra-nos e nos guarde debaixo da aliança do sangue que o Senhor derramou na cruz para fazer propiciação pelos nossos pecados e nos reconciliar com nosso Pai. Pai, ensina-nos e ajuda-nos a orar como convém, para que nossas orações sejam eficazes diante das dificuldades e necessidades. Venha com o Teu reino e faça Sua vontade em nossas vidas, em toda a nossa casa, e a vida dos nossos familiares também sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua providência, pela Tua tão grande salvação. Senhor, toque o coração dessa pessoa que parou
para ouvir essa mensagem e que está comigo na oração que fazemos nesse momento. Toque com o seu poder e tire tudo o que não te agrada da sua vida, do seu ambiente de trabalho, Senhor, da tua família, da tua casa. Entra, Senhor Deus e Pai, com a luz, com a verdade, com a presença, com o teu reino. Senhor, encha cada um, Senhor, dessa família que representado por essa pessoa que parou para ouvir. Encha cada coração, Pai. Cada coração da virtude que provém de Ti. Só o Senhor é Deus. E nós damos a Ti, entregamos a Ti nossa vida e o nosso viver. Que o Senhor seja o nosso viver. Diariamente o Senhor esteja conosco. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo enche-nos e coloque em nós, Pai, tudo aquilo que temos precisado e ainda não temos no nosso interior trabalhado pelo Teu Espírito. Abençoe nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, nossa saúde. Dá-nos a guarda e a proteção contra todo mal que se levanta contra nós, da parte de homens maus e da parte de espíritos malignos e imundos que querem nos destruir. Afasta de nós todo mal, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo, seja abençoado em todo o seu viver. É o que eu desejo para você que parou para me ouvir. É o que eu desejo para a tua casa, a tua família. É o que eu desejo na sua vida financeira, que seja próspera, que as fontes, né, das riquezas materiais também se abram para trazer toda a sustentação que você precisa, que a saúde esteja no teu corpo físico, na tua alma, nas tuas emoções, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, não no meu nome, porque eu nada posso, mas o Senhor, meu Deus, tudo pode, e é em nome do Senhor Jesus que eu ministro sobre você a bênção sobre a sua vida, sobre os seus sonhos, sobre os seus relacionamentos, tá? Seu trabalho, que o Senhor possa continuar te iluminando e te guiando, que o Senhor te dê cada manhã a graça para que você vença diariamente todo obstáculo, toda situação que se levantar, e que Ele unja você, sabe, de uma forma que haja poder, o amor de Deus te dê poder para você romper dificuldades, e que Ele te unja, e esse poder te faça você saltar muralhas, você ser um vencedor, você ser próspero. Acredite que esse Deus verdadeiro, Ele veio para te trazer essa vida abundante. Ele veio te trazer uma vida, te colocar numa vida em liberdade e não para te aprisionar. Sim, Ele te guarda. Muitas vezes Ele faz muralhas em nossa volta, mas são muralhas de proteção e você deve confiar nas muralhas de proteção que Ele coloca em volta de nós, nossa casa, nossa família, mas nunca para fazer um peso nas nossas vidas. Amém? Eu declaro a bênção do Senhor para você nesse dia. E Deus seja louvado através da sua vida, tá bom? Eu peço que se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, que você se inscreva e me ajude, né, compartilhando, dando um like, para que essa oração possa chegar a mais pessoas. Nós sabemos que há muitas pessoas que necessitam e precisam de algum conselho, de alguma palavra, e essa palavra liberada pode alcançar alguém que está em necessidade de ouvir essa mensagem. Então compartilhe, amém? E Deus te abençoe por tudo e multiplique todas as bênçãos reservadas para aqueles que são dele sobre a sua vida.
e sobre a sua casa e família. É o que eu te desejo, em nome do Senhor Jesus.